Salve, salve pessoal, Rodrigo Barbati com você, mais um evento de atualidades. Você que nos acompanha aqui no JC sabe que o nosso objetivo aqui é manter você informado, os temas de atualidades que vêm aí, acontecendo em 2013. Pontualmente a gente vai conversando, apresentando para você os principais tópicos e recordando através de alguns exemplos de exercícios, temas e questões que você pode observar. O ideal, claro, o nosso conteúdo é uma referência. Avaliadores fazem diferentes recortes, temas históricos, às vezes aparecem em prova também, não é, professor? Eu estou preocupado muito com temas atualidades, o avaliador me tasca uma data aí perdida no meio da prova. É verdade, mas a nossa maior preocupação isso é exceção. O tema central é o cotidiano dos eventos aí que estão nos noticiários. Claro que varia um pouco para cada organizadora, mas o objetivo é o que de relevante ocorreu em 2013 que possa ser lembrado em sua prova. Os exemplos de exercício te ajudam para isso. E você vai se mantendo atualizado e antenado. Lembre-se de temas que não encerram o fato tão rapidamente, que se estendem por mais tempo e que tem alguma novidade. Aí você vai só complementando. Exemplos, tem acompanhado temas políticos, crise no Oriente Médio, Síria, por exemplo, nos sites noticiários desde março de 2011. Então, são 2 anos e cacetada, professor, é verdade. Então você vai ficar de olho nesse tipo de abordagem. Tem sempre uma novidade. Qual é a novidade de 2013 aí, que você tem acompanhado? O uso de armas químicas. Ponto. Um tema para você observar como referência. Essa é a ideia, tá bom? Então, sem delongas, vamos lá. Os primeiros slides que surgem para você vão mostrando as informações. Esse é o nosso objetivo, traçando aí os aspectos fundamentais dos temas de atualidades. Março de 2013. O que de relevante ocorreu nesse mês que vale a pena você observar? Bom, vou começar com os temas políticos, lembrando para você que nós temos na vizinhança um evento pontual, que é a morte do ex-presidente Hugo Chávez. Vale lembrar, não, né, professor? Na época ele era o presidente, sim, senhor, presidente Hugo Chávez, que faleceu em março e ocupou boa parte dos noticiários, principalmente entre outubro de 2012 e março de 2013, ou até se você preferir abril, quando teve eleições, porque os temas continuavam avançando aí nesse sentido em relação à trajetória do presidente venezuelano. É aquela história, Chávez é daquele tipo de pergunta histórica, né? Em 1999 ele chegou no poder, era o presidente há mais tempo governando um país na América Latina, mesmo sabendo que Cuba tem uma ditadura desde 1959, mas como o poder em Cuba trocou em 2008, então o que nosso amigo Chávez é o seguinte: eu era o mais antigão no poder. Você vai lembrar que a grande discussão sobre Chávez é uma economia em crise, instabilidade, de certa forma, política e, principalmente, uma discussão sobre alguns avanços na área social. O uso do dinheiro do petróleo serviu para Chávez e para o seu movimento, o chamado movimento bolivariano. Diante desse aspecto, a questão central é o que Chávez trouxe como legado que você deve ficar atento em relação às provas. Olha, em 2013 nós tivemos alguns concursos que lembraram a trajetória do presidente Chávez, mas principalmente nesse momento de agonia, da doença, do fim do seu legado, etc. Então o olhar aqui é o seguinte: Hugo Chávez, Venezuela, petróleo, começa por aí. Muito bem. Movimento bolivariano, outro tema. E a sucessão política na Venezuela, ou seja, acusações de uma eleição fraudulenta para se perpetuar no poder, o grupo que apoiava Chávez e o presidente atual da Venezuela, está aí no slide, Nicolás Maduro, vice de Chávez, eleito presidente em 2013, em abril. Então essa é a questão, esse é o tema. Agora, professor, o que poderia redundar esse tipo de abordagem? Lembre-se que Chávez construiu uma rede de apoios na América Latina, envolvendo não só Cuba, da família Castro, a Bolívia de Evo Morales, o Equador de Rafael Correa, ele tinha um bom trânsito com Cristina Kirchner, a família Kirchner, no poder na Argentina, primeiro com Néstor, depois os mandatos de Cristina. Então, tinha um bom relacionamento com o Brasil. Então, essas discussões que envolveram a Venezuela podem gerar algum tipo de abordagem. Mas é aquela história, esse tipo de tema, professor, de março, qual é o fôlego em uma prova? Olha, se você tem concursos até o fim de 2013, é claro que esse tema é um tema pontual. Você pensa que você tem eleições em abril, a gente coloca uns 6 meses de fôlego para o assunto, ele avança. Então é um assunto para você ficar de olho pontualmente aqui. Chávez, Venezuela, toda a sua trajetória, etc.
E lembrar que hoje o momento de discussão sobre a Venezuela é justamente a crise. O país tem uma das maiores inflações aí da região, vale sempre lembrar, a taxa de inflação é alta na Venezuela. Você tem alguns problemas de abastecimento, o modelo estatizante do governo Chávez se revelou ineficaz do ponto de vista econômico, porém, a grana do petróleo, né, da PDVSA, acabou sendo utilizada nos programas sociais. Eles têm lá o Bolsa Família deles, etc. Então você tem algumas questões nesse sentido. Agora, foi uma eleição apertada, não foi fácil, não. O próprio Nicolás Maduro não é unanimidade. Ele não tem o carisma de Chávez, não tem nada disso. Então, não se sabe, inclusive, se eles vão conseguir ficar no poder, porque fizeram de tudo e mais um pouco para se manter. Agora é ver como a coisa vai avançar. Então, é um tema pontual que teve uma determinada cobertura pela imprensa e que hoje você tem, claro, outros eventos mais contundentes. Mas vale ficar de olho, ok? Além desse tema de política, eu acho que vale a pena a gente fazer um paralelo com os temas econômicos que também marcaram março e que você precisa dar um certo olhar. Por exemplo, você sabe que a Europa está encrencada já há um tempo. Recentemente nós tivemos algumas reportagens sobre os 5 anos da crise econômica mundial. 5 anos, professor? Sim. Por quê? Porque em 2008 você tem a quebradeira dos bancos americanos, que é o marco da crise econômica. Começou no sistema financeiro americano e se tornou global. Agora, é óbvio que a partir de 2009, essa crise, que continua nos Estados Unidos, ganhou um novo endereço, Europa. E se você recordar, de 2010 para cá, pegue um festival de provas onde a crise econômica foi tema. Você vai recordar, nós tivemos perguntas de todo tipo, sempre centrado naquela ideia. Por que a crise econômica, né, que surgiu no sistema financeiro americano e se globalizou, foi tão contundente na Europa? Porque os países europeus, tentando enfrentá-la, se endividaram e quebraram junto. Então, o que você tem hoje? Você tem uma crise de Estado, né, uma crise econômica que vem do setor público, endividado e que está, de certa forma, onerando a economia. À exceção da Alemanha, né, e um pouco a Inglaterra, praticamente ninguém está respirando com tranquilidade na Europa. Então vale recordar. Só que aí em março, aqueles países que você já ouviu tantas vezes, que tanto caiu em prova, né? Portugal, Irlanda, Itália, Grécia, Espanha, se juntou Chipre. Então era o novo foco da crise econômica. Mais um capítulo dessa crise na Europa que tem um nome para você. Você viu aí no slide, endividamento público. Essa é a ideia. Está gastando mais do que vale. Essa é a questão. É um país pequeno, mais que aquela história. Sintoma. Opa, é um sintoma de que a situação continua difícil na Europa. Vale recordar. Claro que Chipre é o tema, porque o país falou, estou quebrado, preciso de dinheiro, senão estou arrumado, né? Mas você tem indicadores ruins de países importantes. Por exemplo, a França, tecnicamente, em recessão, no mesmo período. E aí nós estamos falando da 5ª economia do planeta. Chipre é muito pequeno, mas a França não é. Então vale recordar a Europa e suas dificuldades. Nesse sentido, o que você precisa lembrar? Que Chipre integra a zona do euro dentro da União Europeia. Aí é aquela questão de conhecimentos gerais. A União Europeia, né, e seus 27 países, mais Chipre que está dentro dessa turma. Sim, só que dentro da zona do euro, mais ou menos 17 países, então 17 países que estão dentro da União Europeia. Então a pergunta é sobre a crise na zona do euro, aqueles que utilizam uma moeda única. Vale recordar. E é um país pequeno que vivia basicamente dos seus recursos naturais, tem muitas reservas de gás natural e também uma forte atividade turística. Agora, o país é dividido, e isso aí é uma questão histórica, porque tem a parte grega e a parte turca. Então tem disputas envolvendo realmente o apoio da Grécia, o apoio da Turquia, que já viveram as turras aí durante muito tempo, e que se refletiu nesse conflito. Então, na verdade, Chipre, para nós, na zona do euro, é só a parte sul. Eu vou depois te mostrar o mapa só para você ter uma ideia. E a questão desse país é que essa parte sul se tornou um grande paraíso fiscal e muito dinheiro da Rússia veio para ali. Então, russos investiram. Investiram é um nome bonito, né, professor, para o que eles andaram fazendo lá. Todo mundo fala que lavaram dinheiro. Bom, a questão central é em termos de prova. Por que a situação no Chipre se complicou? Quando o país balançou, os russos tiraram dinheiro. Então o país foi à falência, porque estava se mantendo com o dinheiro dos investidores russos, em que o Estado usava esses recursos.
Então, quando os russos desconfiados vamos dizer assim, da saúde financeira do país levaram o dinheiro embora, Chipre quebrou. Então essa é a ideia. Agora o avaliador pode fazer aquelas perguntas clássicas sobre Chipre, sim, zona do euro, sim, União Europeia, e a crise é a mesma, endividamento público, é isso que você vai lembrar. Pode complementar com alguma questão, como eu disse a você, nessa linha. Agora, vamos imaginar que eu tenho uma abordagem mais histórica, de conhecimentos gerais. Então o mapa que você está vendo aí está mostrando para você a parte sul, de forma mais clara, cipriotas gregos, essa é que está na União Europeia. E a parte mais escura, cipriotas turcos, não está. Então o país está dividido. Inclusive você viu que tem uma faixa azul, que é a zona administrada pela ONU para evitar conflitos. Além disso, Chipre durante muito tempo esteve sob, entre aspas, controle do Reino Unido. Então os ingleses têm bases no território cipriota. Então tem Reino Unido, tem ONU, tem turco, tem grego, essa é a questão política, Chipre dividido. Se viesse uma questão de conhecimentos gerais, só para você entender, não é toda a ilha que faz parte da União Europeia. Não chegaram a um acordo até hoje? Não. Essa discussão é longa. O que interessa para você? Chipre em crise e entender que Chipre é esse que está dentro da União Europeia e os problemas que tem, como outros países também. Então, crise econômica, 5 anos, esse tema é inspirador. Então, quando você lembra dessas datas, da crise econômica, e lembra da crise europeia, que também já vai se arrastando por mais de 4 anos, você percebe como os temas podem se relacionar, ok? Então, fica de olho nesse assunto. Muito bem, professor, que mais? Bom, no caso brasileiro, a notícia para nós é o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. O IDH é um índice publicado pela ONU anualmente, você vai lembrar disso, que mede qualidade de vida nos países, dos quais o indicador é apurado. Este ano, então em março, a ONU divulgou seu relatório com 187 países analisados. E o Brasil ficou no número 85, é isso que interessa para começar a conversa. Brasil, 85º, ponto. Muito bem. O que traz esse indicador para nós? Ora, a preocupação o Brasil avançou muito nas últimas décadas, mas ainda está muito longe do ideal. Então os críticos vão dizer, poxa vida, professor, o Brasil poderia ter dado um salto qualitativo nesse período, sem dúvida, maior do que deu. Sim, mas que salto seria esse? Ora, educação, saúde e renda, que são os elementos fundamentais do DH. Traduzindo para você, então, os índices de escolaridade, a expectativa de vida, que reflete quanto a população vive, e isso tem a ver com a saúde, e a questão da renda, são elementos fundamentais do IDH. Então o Brasil tem avançado em alguns pontos de forma interessante, mas ficado muito aquém em outros. Qual é o nosso problema fundamental? Educação. É o indicador que menos o país tem avançado. Nós estamos atrasados nas metas de analfabetismo, por exemplo, a escolaridade média do brasileiro está muito abaixo do ideal, né? Não é que muito abaixo, está abaixo do ideal. Você fala em 9 anos de escolaridade aí, o brasileiro tem 7,2, então, claro, 7 qualquer coisa, mas assim, nós não temos nem, na média, a média dos brasileiros não tem nem um ensino fundamental completo, a média de escolaridade, então é pouco, quando você compara com a realidade de outros países. Nesse sentido, da mesma forma que a gente tem os problemas do Brasil e sua posição, sempre aquele cuidado com quem é o melhor, quem é o pior. Então, aí, os melhores, Noruega, Austrália, Estados Unidos, Holanda e Alemanha, tá? O primeirão, Noruega, é o melhor país no mundo para se viver, segundo o índice da ONU, tá? O pior, os africanos. Aí você tem aí essa turma toda, que vale recordar. Veja o fim da lista ali, você tem Burkina Faso, Chad, Moçambique, Congo, Níger. Então, se Noruega é o melhor, os africanos são os piores, Níger é a referência do país mais miserável, etc. Bom, só que às vezes os avaliadores complicam. Me lembro de FCC 2009, fazendo uma questão nessa linha assim, qual o melhor país latino-americano do ranking? Foi isso que ela perguntou. Cara, uma pergunta lá atrás. Então, por precaução, você está vendo o slide. O Brasil, número 85. O melhor latino-americano é o Chile, em 40º. Então, é isso que você vai lembrar. O melhor, Chile, 40º. Então, o Brasil, número 85. Chile, o número 40. Estamos falando da América Latina. O melhor é o Chile. Muito bem. O melhor do mundo, Noruega. O pior, Níger. Então, você já tem aí
a turma para você observar dentro dessa perspectiva. Esse slide é aquele slide de segurança de conhecimentos gerais. Quem é o melhor? Quem é o pior? Claro que a gente sabe que esse tipo de abordagem nem sempre é comum, mas uma precaução para você observar. Consequentemente, eu destaco para vocês esses 3 grandes temas como temas de março: um econômico, né, global, um político, internacional, um tema econômico-social, e aí chamo sua atenção para os tipos de abordagem que esse tipo de questão pode sugerir. Então dá uma olhadinha para você nessa questão da CESP, do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, acerca de acontecimentos políticos e econômicos recentes. Veja, você viu temas econômicos, você viu temas políticos. A organizadora disse, eu quero falar de um deles, julgue o item que se segue. Eleito para exercer seu 4º mandato na Venezuela, Hugo Chávez prestou juramento e tomou posse como presidente da República em cerimônia reservada realizada em 10 de janeiro de 2013 em Cuba. Chávez não tomou posse nenhuma porque ele estava extremamente doente, não teve nem como tomar posse, sua posse foi adiada, não tinha data para ocorrer, ele morreu em março. Então não teve posse, por isso que está errado. Quem tomou posse para o novo governo venezuelano foi Nicolás Maduro, depois foi eleito e assumiu a presidência de forma definitiva. Então essa é a questão. Você viu como é que é o lance aqui? A organizadora falou, vou pegar um detalhe, factual mesmo. Tomou posse, não tomou posse? Não, não tomou porque estava doente. Ele foi eleito em outubro e depois não voltou mais para a Venezuela, só voltou para morrer. Essa é a questão. Justamente muito doente, escondeu até durante a campanha eleitoral, foi a trancos e barrancos essa questão, a oposição vinha discutindo esse tema. Por isso que eu disse, ele ganha a eleição sem aquela vitória contundente que se imaginava. Seu vice depois ganha de novo de forma muito apertada e com denúncias de fraudes. Está aí um tema para você observar, ok? Fica aí como referência esses tópicos a destacar para você.